Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala que tu pode! E hoje eu e a Manuela estou aqui com a Natália, com a Maria Eduarda, com a Poliana e com a Alessandra e nós vamos falar um pouco sobre relações afetivas no episódio Só que com Sentimento. Então, toca a vinheta! Because nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Vamos começar então o episódio. Eu gostaria de começar agradecendo você que está ouvindo aqui, que está presente com a gente. Queria falar que esse episódio também surgiu a partir de conversas que a gente teve pelo campus e que a gente teve na sala de aula. Na sala de aula a gente não conversa, mas que a gente só estuda lá. Já diz a professora Jussara, né? Mas enfim, gente, como eu já disse anteriormente, a gente vai falar um pouco hoje sobre relação afetiva, sobre amizade, relacionamento, família, como que tudo isso se apresentou nas nossas vidas e Como é que a gente lida com sentimentos de diversos tipos de relação. Principalmente de forma muito distintas, né? Porque somos pessoas muito diferentes, só que de certo modo a gente tá ligada, sabe? Então eu acho que vai ser muito legal esse episódio e... Bom, espero que vamos vocês partir. gostem. Bora, vamos começar pra gente. Bom, gente, eu acho que um tópico importante pra gente citar, falando de relações afetivas, desde que a gente nasce, né, a gente meio que cria um vínculo com a pessoa que nos geriu ou com a pessoa responsável por nós mesmos, sendo pai, mãe, vó, tia. E eu acho que isso vem muito da infância, do como a gente foi tratado quando a gente era criança, quando a gente era bebê, porque a gente sabe que, lógico, hoje em dia, gente mais velha, claro que precisa de um cuidado, mas uma criança que ainda não tem muita noção de muita coisa, se ela não foi muito bem tratada na infância, e não muito bem tratada de ser mimada ou não sei, mas tipo, ser bem tratado, sabe, o mínimo, eu acho que no futuro vai ter sérios problemas. Então, eu acho que um assunto importante que a gente poderia abordar seria das nossas linguagens do amor. Acho que poderia todo mundo falar um pouquinho sobre. Eu posso começar falando. Eu acho que a minha linguagem do amor, ela se comporta de vários modos. Na verdade, se não me engano, pela lógica, a gente tem 5 linguagens do amor. Eu acredito que todas elas se apresentam, mas algumas se apresentam de formas mais presentes no nosso dia a dia e outras se apresentam de formas menos presentes, né? A minha linguagem, com toda certeza, mais presente é a do toque físico. Eu sou uma pessoa com quem eu realmente gosto. Eu sou muito toque físico e tempo de qualidade e dar presente. Eu acho que essas são as minhas 3 linguagens principais, é o que mais se apresenta pra mim. E eu acho muito incomum, acho diferente por conta que toque físico é algo que eu nunca tive muito na minha infância, sabe? Então, eu às vezes me pergunto, cara, como que eu desenvolvi isso de, tipo, ter o toque físico, porque eu não tive isso, sabe? E eu acho que é justamente por eu não ter tido isso, sabe? Por isso que eu desenvolvi, por isso que eu vejo a necessidade de ter o toque físico com quem eu gosto, porque eu não tive, então eu senti muita falta, sabe? Sim. E eu acho que a nossa linguagem principal do amor, ela se vem disso, eu realmente acho, sabe? É algo que tu não teve? De algo que tu não Que teve. te faltou, tu procurando. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que a tua linguagem principal do amor não é o que tu mais teve, mas sim o que te faltou quando tu foi É o que criança. tu mais precisa. É o que tu mais precisa, sabe? Sim, pode ser. Eu, por exemplo, eu acredito que a minha linguagem do amor é tempo de qualidade, porque eu gosto muito de passar um tempo bom, um tempo que eu possa aproveitar com qualquer tipo de pessoa que eu goste, que eu tenha uma relação boa. Porque eu acho que na minha infância, não que eu não tive um tempo bom, mas eu não tive um tempo da qualidade. Eu tive tempo, só que não foi da qualidade. Eu acho que talvez não tenha tido a atenção necessária, talvez. Então eu procuro isso agora, procuro passar tempo com as pessoas para desenvolver memórias boas, e acho que isso é muito bom. Tipo, complementando o que tu falou, eu acho que o tempo também de qualidade é muito mais do que tu, por exemplo, tu tá em casa dormindo e tua mãe tá lavando tuas roupas, lavando a louça, e tu não é isso. Cara, não é isso. Tempo de qualidade é vocês assistirem um filme e comer pipoca sem o Aproveitar celular, o tempo. sabe? É isso, tempo de qualidade. Tipo, uma coisa que eu acho muito tempo de qualidade, eu posso já aproveitar pra falar as minhas linguagens do amor. É muito tempo de qualidade. Eu amo tempo de qualidade. E eu acho uma coisa muito tempo de qualidade cozinhar junto. Eu acho muito bom, tipo, muito bom. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer sozinha.
Tipo, ai, eu adoro fazer comida. Mesmo que eu não saiba fazer, tipo, quase nada. Sabe fazer um arroz. Um bolinho, uma coisinha, sabe? Eu adoro ir pra casa pra fazer bolo. E daí tá, tempo de qualidade, toque físico. Eu gosto, tipo assim, cara, é muito estranho mesmo. Porque eu acho que eu não tive muito toque físico. E assim, quando eu não conheço a pessoa de verdade, a última coisa que eu quero é que ela encoste em mim. Eu sou muito difícil de querer que a pessoa fique, tipo, nossa. Me identifiquei agora. É, muito. Aí, tipo, quando eu gosto de verdade da pessoa, aí, tipo, toda hora eu quero abraçar. Aí, às vezes, eu não sei se vocês já perceberam, que eu tenho aqueles picos. Ai, Ela fica tipo. porque eu não sei demonstrar isso de uma forma, né? Tipo, eu quero demonstrar isso. E demonstrar dessa sente forma, você. exatamente. A gente explodindo de amor. E eu acho que é isso, o tempo da qualidade do toque físico. Eu não sou muito de presente. Eu sou pobre, né? E não sei mais as outras que tem. Tempo de verdade, tá físico, presente, atos de serviço. Eu não sou de serviço. Isso. E é isso, assim. Não tem mais um? Não? Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Nossa, que linda. Eu amo receber palavras de afirmação. Sim, eu amo receber também. É. É que eu acho que eu sou uma pessoa que eu sinto que a todo tempo eu vou perder as pessoas que estão à minha volta. Sabe? Tipo, eu sinto que a todo tempo as pessoas vão se afastar de mim e vão embora. Então, tipo, pra mim a pessoa tem que estar, tipo, o tempo todo reafirmando que ela quer estar ali e que ela ama estar ali comigo, porque senão eu acho que, tipo, ela vai embora, sabe? Eu tenho o mesmo problema. Tipo, agora falando das minhas linguagens do amor. Pra mim, a principal, sem dúvida, é tempo de qualidade. E a Poliana tinha falado isso e me pegou muito forte agora, porque quando eu era pequena, eu tinha muita dificuldade pra fazer amigos, porque eu tinha dificuldade de falar e interagir com as outras pessoas. E quando eu conseguia, eu valorizava muito isso. E eu me pegava muito da pessoa. Então, tipo, até hoje é assim. Hoje eu tenho muito mais facilidade pra fazer amizade. Só que eu valorizo muito, muito quando eu consigo ter um tempo com a pessoa que eu me sinto confortável. Porque eu acho que muito tempo da minha vida eu não me senti confortável estando com as outras pessoas que eu não sou próxima. Ou até quando eu tinha mais alguma intimidade. Então, hoje em dia, em qualquer relação da minha vida, eu priorizo mais eu me sentir confortável com aquela pessoa. E também, em palavras de afirmação, eu tenho o mesmo problema. Porque se eu tô com uma pessoa, eu sinto que ela vai embora. E quando ela fala que ela quer estar comigo, ou que ela gosta de estar comigo, eu me sinto totalmente mais segura. E eu acho que eu priorizo muito na minha linguagem de amor e segurança, em qualquer uma delas. Eu também tenho toque físico. Eu adoro toque físico. Mas como a Duda, com algumas pessoas eu estranho. Se eu não tenho intimidade, eu fico... não sei se eu começo. É muito desconfortável. Sim, Mas é isso. As minhas linguagens do amor, eu acho que são 3 principais, mas acho que a principal mesmo é palavras de afirmação, porque eu acho que eu sinto muito a necessidade da pessoa estar afirmando pra mim o que ela tá sentindo e se ela tá feliz com aquilo, tá contente, ou algo incomoda ela. Então, palavras de afirmação é muito importante pra mim. Tempo de qualidade também e principalmente atos de serviço. Eu acho que para qualquer mínima pessoa que eu queira ter um vínculo, eu tento ao máximo ser prestativa pra ela. Então, eu tento ao máximo, ela vai pedir um favor, eu faço o impossível para conseguir realizar, e isso eu acho para todo mundo. Mas uma coisa que eu acho muito importante da gente citar é que nem sempre a nossa linguagem do amor ela vai ser muito favorável pra gente. Porque, por exemplo, com atos de serviço, eu me peguei uma boa fase da minha vida onde eu tentava agradar todo mundo e fazer tudo para todo mundo. Só que daí foi aquilo que eu tentava ser amiga de todo mundo, mas sabe quando tu é amiga de todo mundo, mas não é a favorita de ninguém? Não, mas ninguém é teu amigo, na verdade. Sim, isso também, porque todo mundo tá lá por um interesse, por algo que tu pode oferecer. Porque quando tu tenta agradar todo mundo e fazer um favor pra todo mundo, alguma coisa assim, em algum momento as pessoas não vão mais ver o teu favor como um favor, mas sim como uma obrigação tua. Então a gente não pode se deixar pegar por isso também. As nossas linguagens do amor, elas têm que ser mostradas para pessoas que realmente nos merecem e também para pessoas que saibam aproveitar elas, que não ocupem delas para se beneficiar da gente. Então é muito importante falar sobre como os atos de serviço eles podem em algum momento afetar a nossa vida. Falando agora também sobre como é a palavra? Palavra de afirmação. Que eu tava falando, como é que comentou mesmo? Que eu preciso muito que a pessoa fale, que incomoda, que afirme. Pois é, tem muitas pessoas dar que têm dificuldade de expressar seus sentimentos, porque quando elas expressavam em algum momento da sua vida, elas foram reprimidas ou foram
tipo, ofuscadas. Alguma pessoa fez que a pessoa entender que o sentimento dela não era válido. Então elas acabam se fechando e não conseguindo expressar um sentimento, sabe? Isso não só em relacionamento, mas em amizade, com a família. Às vezes a pessoa não tem uma boa relação com a família e ela precisa de ajuda, ou ela precisa só conversar com alguém, ter uma boa convivência com alguém, só que ela não consegue se abrir com aquela pessoa, porque quando ela fez isso, ela simplesmente não foi escutada, então ela acaba se fechando. E pra pessoa conseguir sair disso é muito difícil, porque ela tenta procurar ajuda, mas ela não consegue falar o que ela tá sentindo. Verdade. É tão ruim quando tu perde a confiança em alguém, né? E tipo, ainda mais quando é uma pessoa, por exemplo, da família, assim. Alguém que vai Tinha que é da tua estar família pra contigo. sempre, assim. E uma coisa que a Ali falou agora, que sobre atos de serviço, eu acho que eu tenho um pouco, mas uma coisa que eu me lembrei agora, que muitas pessoas fazem e elas esperam receber algo em troca. Então isso é muito triste. Tu ter aquela linguagem de amor de fazer pro outro, mas o outro nunca fazer pra ti. E eu acho que muitas vezes a gente tem que levar pra vida que a gente tem que fazer as coisas, mas nem sempre esperar algo em troca. Nossa, porque sim. se essa é a tua linguagem, não machuca demais. Nossa, assim, eu vou aproveitar o gancho, né, de que a Nath tá falando, e eu vou comentar que, bom, cara, essa parada de, tipo, tem gente que faz as coisas pra ti, espera que em troca, é algo que, tipo, pô, machuca muito, acho que tanto quanto a pessoa que tá esperando algo em troca, tanto quanto a pessoa que recebe, mas eu acho que machuca muito mais a pessoa que recebe, por conta de que a gente realmente nunca espera com que eu, por exemplo, quando eu faço alguma coisa, eu não espero que as pessoas façam algo em troca pra mim, né? Eu Tô fazendo democrata. claro que lembrei, bro. A gente falou desse no podcast, daí que a gente não fala durante a tua aula, né? Fala que é verdade. Tá, gente. Continuando, né? Bom, como eu tava falando anteriormente, eu acho que essa coisa de sempre esperar algo em troca prejudica tanto quanto a pessoa, né, que tá esperando algo em troca, quanto quem tá recebendo, né? Eu acredito que prejudica muito mais quem tá recebendo, porque dentro da minha vida eu fui criada com a minha criação no geral foi assim, sabe? Sempre que alguém fazia algo pra mim, eu tinha que dar algo em troca, sabe? Tanto é que, eu vou dar bem específica na criação da minha mãe, a gente fala, eu brinco com ela até às vezes, tipo, já falei de educação positiva, né? Só que não tão positiva, porque ela fala pra mim, tu faz isso e eu faço isso, sabe? E daí é como se tudo que ela fizesse, eu tivesse que fazer algo em troca, sabe? E às vezes eu acho que a gente até às vezes acaba não tendo uma relação tão boa, porque eu sinto que às vezes ela não tá fazendo algo pra mim porque ela realmente quer fazer aquilo pra mim. Eu sinto que ela está fazendo porque eu fiz algo pra ela, então é uma obrigação, sabe? Tipo assim, tu me ajuda e eu te ajudo, sabe? De certo modo, tipo, isso é legal, sabe? Vocês se ajudarem em conjunto, tanto em amizade, relacionamento com a família, relacionamento afetivo com o namorado, namorada, né? Eu acho que, tá, tudo bem, é legal. Só que, tipo, às vezes dá só vontade de tu receber e não ter que fazer, sabe? Tu não se sentir na obrigação. E isso eu vejo que foi uma coisa que me afetou muito, porque hoje em dia, principalmente na minha relação amorosa, eu sinto que tudo que a minha namorada faz pra mim, eu tenho que retribuir ela de uma maneira, sabe? E, tipo, eu falo isso pra ela e ela fica, tipo assim, cara, para, sabe? Só que é uma coisa que eu não controlo, sabe? Tipo, eu realmente acho que eu tenho que retribuir de algum modo e não necessariamente a gente tem que fazer isso. Então, eu acho que todas as nossas linguagens, como a Ali falou, sabe? Tem que cuidar muito pra elas não machucarem a gente, sabe? Não afetarem a gente e não acabar também afetando o outro, sabe? Eu acho que é muito sobre isso. Sim, verdade. E tem, às vezes, o caso quando a pessoa que está se relacionando tem a linguagem diferente da tua. Sim. Tipo, tu não recebe de volta o que tu Tipo, gosta, tu toca físico, aí a pessoa é palavra de afirmação. Nossa. Sabe? Pois é tipo ruim, porque, tá, tu quer estar com aquela pessoa, mas tu não pode obrigar ela a ter uma, como é que é o nome disso mesmo? Linguagem da Uma linguagem de amor igual à tua. Então, tipo, vocês vão ter que conversar, vocês vão ter que ter maturidade pra fazer coisas que talvez vocês não gostem tanto e de, tipo, entender a diferença, né? Conseguir conviver com a convivência. Exato, conviver com a pessoa, sabe? Se tu quer mesmo, tu vai ter que mudar, tipo, pequenas mudanças, né? Se adaptar, eu acho. Os dois melhor, ficarem acho melhor. É. Eu acho que é isso.
Eu acho que tem muita gente também que é aquela coisa, quando quer fazer dar certo, faz dar certo, sabe? Só que não necessariamente às vezes não é só querer que dê certo, sabe? Às vezes é realmente se esforçar pra que dê certo. Tem muito fator externo, na verdade. Sim, e tem muito isso, sabe? E às vezes, tipo, quando só uma pessoa quer também que dê certo, quando só uma pessoa tenta, as coisas não funcionam realmente, sabe? Então é uma via de mão dupla. E eu acho que isso aí também é muito na questão da amizade, tipo, é a mesma coisa, tu tá sempre ali pro teu amigo, sempre ali, um ombro amigo, tá sempre ali ajudando, ouvindo, E a só que pessoa não retribui. daí quando tu precisa, a pessoa nunca tá ali, sabe? E aí tu tá sempre entendendo, sempre, sabe, sempre levando e passando a mão na cabeça. E, tipo, isso não é saudável. E não necessariamente, às vezes, eu acho que a pessoa faz isso porque ela quer, sabe? Eu acho que às vezes pode ter um fator externo que leve ela pra essa motivação. Só que eu também não acho que a gente tem que ficar lá aceitando tudo que a pessoa, sabe? Tudo que a pessoa impõe pra gente. Eu acho que a gente tem que também se impor e pensar no que é bom pra gente. E aí entra a parte de que, tipo, às vezes é difícil a gente entender o que realmente é bom pra gente, tipo, sair de uma situação que não tá mais legal, que não tá mais confortável. Eu queria perguntar, tu quer falar alguma coisa? Não pode falar. Eu queria perguntar pra vocês como vocês lidam. Eu acho que todas vocês, talvez, não sei, já tiveram um término de amizade. Nossa, amiga, isso é um sempre muito bom falar. Porque eu não sei como é que vocês lidam com isso. Tipo, já Manu, me bota a aconteceu. bandeira vermelha da Red Flag, por favor. Eu acho que Porque é tópico sensível. Eu acho que Não, mas a gente fala sobre hoje. Eu acho que depende muito do contexto, né? Porque às vezes a gente tem uma amizade por falta de consideração ou por conta, tipo, a pessoa foi lá e fez uma coisa. Então, eu acho que depende muito, mas na minha visão, algumas vezes, tipo, aquilo afeta diretamente a tua vida e o teu ciclo social. Porque era uma rotina tua, conviver com aquela pessoa e ter aquela pessoa na tua vida. E daí, a partir do momento que ela sai por um erro dela, por uma falta de consideração, aquilo afeta diretamente a tua vivência. Eu acho que eu nunca tive assim, término da amizade. Eu tive afastamentos que, tipo, ao longo dos tempos a pessoa foi se afastando. Então eu acho que não é tão impactante quando, por exemplo, uma pessoa tua amiga faz uma coisa Faz uma coisa muito. tipo, não tem como continuar amizade com essa pessoa. Os Eu acho que isso afastamentos. realmente foi o que aconteceu. Pois é, os afastamentos que eu tive foi tipo mudança de colégio, mudança de cidade, tu acaba involuntariamente se afastando de algumas pessoas, porque vocês vão seguindo caminhos diferentes. E às vezes é difícil manter contato, até porque são vidas diferentes e às vezes não tem o sentido de continuar aquela amizade. Mas. Não sei onde eu cheguei. Eu acho que. Não, sério, complementando agora o que a Manu falou, eu acho que também às vezes relacionamento é isso. Eu acho que relacionamento é amizade, sabe? Relacionamento é amizade. Cara, qualquer relacionamento, mãe, pai. É amizade, gente. Tipo, É. tudo. Porque Relacionamento. já puxando pra uma coisa nada a ver e depois voltando no que eu tava falando, é amizade, com família é amizade, porque, tipo assim, ó, tu respeitar teus pais não é a mesma coisa que tu temer teus pais, sabe? Eu vejo que, tipo, eu temia muito meu pai, sabe? Eu tinha medo dele, então acabava que eu, tinha medo, então eu me fechava, sabe? Só que com a minha mãe, não, eu não tenho medo da minha mãe, eu respeito a minha mãe, sabe? Então eu sou aberta com a minha mãe. E eu acho que, puxando, do nada puxei pra isso, agora eu vou voltar pro tópico amizade, né? Mas enfim, eu acho que relacionamento é amizade, sabe? Tudo é amizade, tipo, se tu é uma pessoa que tu, assim, não consegue ter amigos que, tipo, tu vê que as pessoas se afastam muito de ti, falando sinceramente, eu acho que o problema não tá nas pessoas, e sim o problema tá em ti. Se tu é uma pessoa assim, você é o problema, você está errado em alguma coisa, talvez. Não fala isso assim, tão agressivo. Não, mentira, tu tá errado. Tem que reconhecer que o problema não tá só nos outros. Não pode falar que o problema tem na maioria das pessoas também. Eu acho que reconhecer já erro. aconteceu isso comigo. Eu acho que é reconhecer erro, tipo, tu saber reconhecer os erros, sabe? Às vezes tu erra em alguma coisa e tá tudo bem, reconhece o teu erro e continua, sabe? Só que, tipo, na minha vida, tipo, falando, eu ia puxar agora pra questão do afastamento, eu acho que, tipo, muita gente da minha vida que eu acabei afastando, tipo, até eu mesma, sempre tive muita dificuldade de reconhecer eles, sabe? Tipo, eu tô falando de mim mesmo, não tô falando que as pessoas se afastam de ti porque tu é um merda, sabe? Eu tô falando porque eu acho que eu sempre fui muito de falar assim, não, eu tô certa, ponto, eu tô certa, é isso, ninguém mais tá certo. E aí acabava que, tipo, eu achava que todo mundo à minha volta tava errado e eu era certa, sabe? E aí, tipo, eu percebi que não é assim, sabe? Que o problema tava em mim mesmo, realmente.
Eu acho que é saber reconhecer os erros também um pouco pra as coisas poderem fluir. E às vezes não é isso que te define, né? Tipo assim, ai meu Deus, eu acabei a amizade com fulana porque eu fui babaca naquela história. Não quer dizer que tu é babaca. Tipo, exato. tu foi babaca naquele momento. Pode ter acontecido alguma coisa contigo, tua família, algum problema. Exatamente. Fatores externos. Exato. Uma coisa também, a Manu tinha falado antes e eu me identifiquei bem mais com essa questão do afastamento da amizade. Eu nunca tive um conflito que eu parei com a amizade e a gente nunca mais se falou. Porque desde quando eu era muito pequena, dando ênfase no que eu tinha dito antes, eu sempre me apeguei numa pessoa. E eu sempre valorizei muito a pessoa com quem eu me apegava, ou quem eu tinha aquela relação de amizade mais profunda. E até hoje eu levo um carinho muito grande por cada uma dessas pessoas, porque a gente, toda a amizade que eu não terminei, eu me afastei, até hoje a gente tem um mínimo vínculo, por mais que a gente não se fale. Se a gente se encontra, a gente conversa alguma coisa, a gente se lembra daqueles momentos. Então, eu acho que é muito difícil essa questão do afastamento, porque eu não me imagino numa situação que eu me afasto porque as duas brigaram, aconteceu isso, e eu imagino que deve ser muito difícil. Pois é. Do nada. Mas eu acho ainda que é mais fácil. Não, eu não vou falar coisa que não sei também, mas eu vou falar mesmo assim. Mas, tipo assim, eu acho que é mais fácil quando tu tem motivo pra não gostar daquela pessoa. É isso. Tipo, tá, briguei com a Poliana porque ela fez alguma cagada. Ok, ela fez uma cagada. Eu vou estar sempre me lembrando, cara, ela fez isso comigo, ela fez isso comigo, ela fez isso comigo. Aí ela não fez nada comigo. Porra, eu gosto daquela pessoa, ela é legal, só que tipo. Sabe, tá bom. Fazer o quê? Só que falta consideração nata também. Eu acho que. Gente. Manu, segue pro lado. Eu achei que os dois são no mesmo peso na balança. Falta de consideração. Nata também. Gente. Acho que os dois Você são no eu não mesmo consigo peso. ver a pessoa. É porque dói tu não saber o motivo da pessoa ter se afastado de ti. É isso, né? Mas dói muito também a pessoa não ter a mesma consideração que tu tem. Tipo, tu não tá esperando aquilo da pessoa e a pessoa faz aquilo e tipo, não precisava. Ou vamos supor, a pessoa fez uma coisa e perdoou ela, tudo bem. Daí tu vai lá, tu comete um erro, não tipo um erro grave, que daí é uma coisa séria, né? Mas vamos supor que tu cometa algum erro, a pessoa tipo, não consegue. A pessoa não consegue te perdoar da mesma forma que tu perdoa ela. Ou. Gente, esquecido de tocar o cronômetro daí, a gente. Buguei. Gente, voltando ao assunto, depois de problemas técnicos, eu acho que a gente tá falando sobre término de amizade, né? Sim. E quando tu não tem motivo, tu fica naquela dúvida, será que eu fiz alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa? Por que a pessoa se afastou de mim? Mas quando a falta de consideração pega muito também, porque daí tu se doou pra aquela pessoa e aquela pessoa não conseguiu se doar de volta pra ti. Então, basicamente, um lado da balança estava mais pesado que o outro, sabe? Tu tava se dedicando a outra pessoa, não. Tu queria tua amizade, tu tinha carinho por ela, mas a outra pessoa não tinha. E às vezes é por coisas simples, ou escutou algum boato, não tirou satisfação contigo, ou, sei lá, arrumou uma outra amizade. Nossa, Muito muito favor fácil. disso, desses fatores externos de tipo, terrível. ouvi, não sei o que, e a pessoa Falaram. E a pessoa não chega e pergunta, tu falou isso, aconteceu alguma coisa. ela Não, só deduz. a pessoa, ela deduz e parece que ela tava procurando já um motivo pra se afastar de ti. É tão estranho isso. E uma coisa que eu pensei agora, com essa questão da falta de consideração, a gente lembra que muitas vezes a gente fica numa situação, pode ser um relacionamento de amizade, de dois namorados, tanto faz, a gente pensa que o amor, ele não é o bastante muitas vezes. E eu não entendia isso. Eu acho que Cara, nunca eu é o não bastante. entendia. Eu fui entender depois de grande quando, tipo, eu vi aquela fala meio clichê assim, o amor não é um bastante no relacionamento, tem mais coisa. Eu ficava, como assim tem mais O coisa? amor não foi a vez. Exatamente. A Poli falou da amizade, muitas coisas O amor compõem não uma põe- relação. Não é põe só a amor. mesa. Não bota o pão na mesa. Exatamente. Às vezes a minha mãe tinha um ditado que ela falava assim, vai viver de quê? De amor e água, amor e pão. Sabe? E eu falava, mãe, o amor vai vir do pão, sabe? Eu falava brincando pra ela. Mas eu acho não é só o amor que se É muito né? difícil tu amar, tipo, tu tá amando uma pessoa, só que, eu não sei se chega muito nisso, mas, tipo, tu tá com uma pessoa, mas tu não ser amiga dela. Tipo, tu tá namorando uma pessoa, mas tu não considera ela tua amiga, tipo, por que tu tá com essa pessoa, sabe?
a pessoa que tu tá junto tem que ser a pessoa, tipo, que tu gosta, que tu quer passar momentos juntos, e como é que tu não vai ser amiga dessa pessoa? E que Como é que ela não vai ser tua confia. amiga? Vocês não vão poder conversar sobre, tipo, muitos assuntos, porque vocês não vão ser amigas, isso não faz o mínimo sentido. Obrigada. Gente, tá parecendo o currículo da Notre Dame. Ai, meu Deus. Ai, que agora assim, muito bem. Tô ereta agora. Nossa, Já fica já se ajeita. Calma, vocês escutaram o que a Anne falou? Eu escutei, eu sem atenção. Tá. Fala o contrário agora também, porque eu não vou falar. Não, mas isso aí que a Manu falou é uma coisa que muitos relacionamentos não têm. Que, tipo, eles acham que vivem só de duas pessoas ali naquela fase amorosa, mas a paixão passa, gente. Depois o amor fica. E Nossa, se tu sim. tem uma amizade, amiga, assim, pouco fala. Nossa, Paixão não sustenta nada. eu acho que a Alessandra ia falar. Ali pode falar tudo. Vale prosa aí, amiga. Vale prosa. Ai, gente, é isso mesmo. Tá, eu quero entrar em outro tópico. Posso entrar? Pode entrar. Eu vi uma frase esses tempos de tipo: amar alguém que tu não gosta. Ai, Mas, sim. amiga, Entendi completamente. Vocês entenderam? Sim. Tu ama alguém. Tu ama. Gente, o Poquirinho tá sofrendo, tá? Pare daquele moleque no microfone. Não, assim, ó. Tu ama alguém, por exemplo, tu ama tua mãe, tu ama teu pai, tu ama teu namorado, tu ama tua melhor amiga. Mas tu não gosta daquela pessoa, tu não gosta das atitudes daquela pessoa. Ela não é uma pessoa boa, se tu visse de fora. Às vezes não é boa nem pra ti. Exato, não te faz bem, sabe? Mas tu ama. Véi, vou dar a minha opinião, porque eu me senti, tá, no direitinho, agora eu queria falar. Eu acho que, cara, eu tive na minha opinião, eu tive uma situação exatamente assim na minha vida. E eu acho que, tipo, às vezes tu vê que a pessoa, tipo, tá te fazendo mal, sabe? E tu não sai. Sim, e tu não sai, tu fica. E por que tu fica? Não fica, vai embora, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, se eu pudesse pegar a Poliana de 2024, sacudir e falar pra ela, cara, vai embora disso, sabe? Eu faria. E, tipo, mano, depois que tu sai dessas situações que, tipo, porra, é uma merda, tu sai disso e aí tu percebe que, meu Deus, tinha tanta coisa melhor, tinha tanta coisa que, tipo, cara, um período da minha vida eu me odiei muito, sabe? E hoje, tipo, eu sinto que eu me amo mais, sabe? Eu consegui me amar mais e eu consegui fazer com que pessoas me amassem mais, sabe? Eu consegui achar pessoas que realmente me amam, sabe? E que, tipo, eu não tenho que cobrar esse amor que eu sempre quis receber, entende? Então, tipo, isso que a Duda falou é muito real, tipo, cara, é horrível tu amar alguém que tu não gosta. Não que tu odeia, mas que tu não gosta, sabe? Tipo, tu não gosta mais daquela pessoa, tu não gosta mais daquela situação, tu não gosta de estar ali. Mas é um carinho de criança. É a dependência emocional, gente. Uma coisa que eu lembrei agora, que as minhas amigas, quando a gente falava de término namoro, por mais que eu não tenha muita experiência sobre isso, sempre que alguma amiga minha queria terminar e falava com uma pessoa, mas eu lembro dos momentos bons que eu tive com essa pessoa, isso, e parece que toma conta da cabeça da pessoa, tipo, os momentos bons, porque foram muito bons. Mas tu tem que botar na balança se o bom tá equilibrado com o quão muito tá sendo aquilo. Porque se tá tóxico, e não interessa a proporção, assim, um momento pode ser que futuramente aquilo vá piorando e tu só vai suportando, aquilo vai acabando contigo, sabe? E tu lembrar também, por exemplo, eu acho que isso mais em términos de relacionamentos, mas também em amizade. De tipo, cara, quando tu acaba com uma pessoa, ok. É uma coisa que a Poliana sempre diz. É mais fácil tu acabar do que tu manter a tua decisão. Sim, com certeza. Ok, mas tu tem que muito, eu acho que muita gente erra em ficar lembrando de momentos bons, mas tu tem que lembrar também de como tu se sentia. O que em tá te relação- fazendo ir embora, sabe? Exatamente. Não o que tá te fazendo ficar. Por que tu acabou com aquela pessoa? O que ela fazia? Tipo, como ela fazia tu se sentir, sabe? É que, gente, esse sentido. Ficar é muito mais fácil do que ir embora. É muito mais cômodo, muito Mais mais confortável, né? Exatamente. Tu aguenta as E é o que eu falei, sabe? Tipo, tu ficar numa situação que não tá boa pra ti é muito mais fácil do que tu olhar pra dentro de ti mesmo e falar, putz, isso não tá legal, não tá me fazendo bem. E eu preciso ir embora, vai doer. Não é porque tu precisa ir embora que não vai doer. Vai doer. E dói pra caramba. Só que tu precisa tomar uma decisão. E é uma coisa que, tipo, acaba que... eu achava que às vezes eu não tomava, tipo, decisões. Eu mesma não tomava, tipo, minhas próprias decisões, sabe? Em algumas situações.
Só que eu acho que quando a gente toma a decisão de ir embora, é tipo, maior decisão que a gente tá tomando é essa, a decisão de não ficar mais em algo que incomoda a gente, sabe? É uma decisão de te valorizar. E uma vez eu vi num filme, que eu demoro muito pra entender as coisas, mas depois a minha trajetória da vida eu vou entender. Mas era uma cena do filme que eu não lembro direito que filme era, mas me pegou muito, porque ela dizia que ele... Não, amiga, não. Mas é tipo, eu te amo, e ela abraçou ele, mas eu não gosto mais de ti. Eu sei que 40 dias. Não, amiga, é outra. É daquela mulher, como é que é o nome? Sim, é que... Nossa. Amiga, eu não lembro o nome dela. Ai, esqueci o nome dela. Ele chama o nome dela muitas vezes, né? Ou não, não é o filme, gente. Chama pelo seu nome. Não, amiga, mas assim, ó, eu lembrei disso porque quando a gente tá numa relação, a gente tem que botar um ponto em mente. Que eu vejo que quando tá com uma pessoa que tu gosta e que tu faz se sentir bem, tu começa a se amar. E quando tá com uma pessoa que o relacionamento não tá bom, tu começa a parar de gostar de ti. E aí que tu perde, sabe? É tão bom quando tu consegue encontrar uma pessoa que... Tu tá me pulando, né? Tá me pulando. Tipo assim, é tão bom quando tu encontra uma pessoa que tu ama e que, tipo, tu se sente bem com aquela pessoa, sabe? Porque eu acho que o início de qualquer relacionamento, de qualquer coisa, de qualquer amizade, é muito bom. Só que daí, à medida que o tempo vai passando, tu vai realmente conhecendo quem é a pessoa que tá do teu lado. E se aquilo continua bom por muito tempo, tipo, por mais que passe bastante tempo, vocês continuam ainda dando risada de muitas coisas, compartilhando muitas vivências juntos e se gostando de verdade, não só amando e tipo, exatamente, se suportando. Eu acho que isso é... Gente, vamos abrir, né, um parêntese aqui. Vocês acham realmente, por exemplo, pra quem não tem avós vivos, vocês acham que, tipo... Nossa, assim, do cara, avó. Sim, não, mas eu duvido que os avós de vocês realmente ainda se amam genuinamente do modo que eles se amavam há 40 anos atrás, sabe? Eu acho que tipo assim, o amor, né, tipo, tu gostar de alguém, vai também muito além de, tipo... Tu só, tipo, tu dividir o teu tempo com aquela pessoa e é muito mais sobre tu gostar de estar com aquela pessoa, sabe? Às vezes não necessariamente tu precisa amar todos os momentos com ela, mas tu gosta, tu se sente bem com a presença. E é uma pessoa que tu quer passar a tua vida, sabe? Tu passar o resto da tua vida. Tipo, eu sou uma pessoa que quando eu me relaciono romanticamente com alguém, eu não penso em tipo, relacionamentos passageiros, de que, por exemplo, tem gente que entra em relacionamento pensando em terminar, pensando que não vai durar. Eu não, eu acho genuinamente que eu vou casar com a minha namorada e que a gente vai ter 4 filhos, 2 gatos e 7 cachorros, sabe? Tipo, eu realmente acho isso. Talvez não aconteça, bem provável que não, sabe? Mas na minha cabeça isso vai acontecer, sabe? Então, eu acho que, tipo assim, sabe, eu gosto da pessoa estar com ela, eu gosto de estar com ela e, tipo, eu não sinto que em nenhum momento da minha vida eu vou olhar pra ela e falar assim, puta merda, eu te suporto, sabe? Tipo, não. E eu acho que é sobre isso, sabe? Tu achar alguém que tu pense, realmente eu gosto de estar contigo, e eu acho que em nenhum momento da minha vida eu só vou te suportar e é isso, sabe? Mas eu acho que ninguém pensa que algum dia vai suportar a pessoa. Tipo, porque como eu falei, o início é muito bom, tipo, não tô falando do teu caso, eu tô falando no geral. Mas, tipo assim, o início sempre é bom, a gente nunca acha que no final vai acontecer o que acontece, normalmente. Tipo, eu tenho certeza que, por exemplo, um idoso que hoje, como tu falou, tá se suportando, ele e a mulher, por exemplo. Não necessariamente se suportando, mas eu acho que os que ainda estão juntos, eles não... memórias eles de que gostam. aconteceram antes. Não é porque eles se amam genuinamente, mas eles gostam de Antigamente, terminar casamento era a pior coisa que poderia acontecer. Então a A mulher mulher tinha tinha que que suportar e ela não podia terminar. E a Sim, maioria é dos verdade. casamentos A maioria, sim, sim, a maioria dos casamentos antigos dos nossos avós. Nessa geração dos nossos pais pra cá, que mudou. Mas antigamente não podia terminar relacionamento. Isso era a pior coisa que uma mulher podia fazer. Voltando ao nosso assunto, eu acho que tudo isso não existia mais do amor, sabe? Porque eles vinham com uma máscara que o amor era a coisa mais bonita e quando chegava lá na hora, vamos supor, uns 5 anos de casado, ou coisa assim, romantismo, velho. acabava aquilo que existia porque eles não conheceram o suficiente a pessoa que eles iam se casar. Porque muitas das vezes os casamentos eram arranjados, então tu não tinha aquela liberdade de escolha. Então, tipo, aí que vinha a maioria dos relacionamentos onde... Gente, desculpa, eu tô lembrando que eu olho pro Manu e a gente assiste a novela do TikTok do Coronel Justino. E é muito bom os diálogos dele com a mulher. Tipo, ele trai ela, gente,
ela trai ele com o dentista, gente. Porque ele É não dava óbvio que pra ela ela. trai ele com o dentista. Tipo, o coronel civil, ele trata a mulher dele igual um animal, sabe? Ai, Tipo, pelo amor de Deus. Pior que eu nunca vi não isso. quero. Nossa, sim. Voltando, né? Vamos voltar. Por isso que atualmente a gente tem, eu acho, muito que agradecer, porque a mulher tá tendo mais liberdade, a gente tá falando isso muito sobre a violência doméstica. A gente agradeceu no mínimo, graças a Deus. Obrigada pelo mesmo. Muita violência doméstica, porque há um tempo atrás a mulher sofria e ela não terminava o relacionamento dela, não se divorciava porque era errado. Sim. Isso muitas vezes imposto pela sociedade mesmo, ou ela não ia conseguir, vamos supor, um novo relacionamento, alguma coisa do tipo. Então ela tinha que aguentar. E eu acho que tinha muito aquele negócio, tipo assim, por exemplo, tu se casou com um fulano, aí tá, não sei. Vocês, tipo, por exemplo, tu já perdeu a virgindade, ou não sei, ou tu já teve aquele homem ali. Cara, exatamente, tu era impura, por que tu vai pra outro homem? Tu ia ter que ficar naquele, senão tu não ia mais ser considerado uma pessoa digna ou algo do tipo, Sim, sabe? e outra coisa, que antigamente tinha aquilo que muitas mulheres eram donas de casa. Então, como é que elas iam sair? E onde é que elas iam? Voltar pra casa? Elas não liberdade podiam financeira, Tem que voltar pra casa deles. Sim, Elas elas tinham hoje em dia a gente já tem, tipo, acabou? Elas Eu não não vão queria, ter sabe? trabalho, Sim, tu trabalha, tu. Sim. Exatamente. Elas tinham que procurar um homem, tipo, de boa família. Os pais arranjavam quando acordar, é uma família boa, uma família nova. Família tem boa, dinheiro, bastante, tem bastante. bondade, consegue te sustentar, então vai nessa, sabe? E uma história próxima, de tipo uma história que eu conheço, é casado e tudo mais, só que acabou aquele amor que tinha e o homem batia na mulher. Só que batia de facão, tudo, entende? Isso acabava Meu pesado. Tá, só que ele tipo ameaçava a mulher. E isso não causou traumas apenas pra mulher, porque tu tem que entender que uma casa, ela tem família. O que é uma família? Tradicional. Tradicional. O homem, a mulher e seus filhos, que quase sempre era mais de um, né? Então não causava trauma apenas pra mulher. As crianças que estavam lá, que tinham que separar a briga. Cresceu naquele Então isso era ambiente. terrível. Eles cresciam naquele ambiente violento, então eles não sabiam demonstrar. Isso afetava e gerava trauma pra eles. Mato hoje dizia, eu nasci na guerra dos meus pais, agora que eu tô velho, eu só tô querendo paz. Repertório do Enem. Livro de cultura. Ô, falando sério, cortando rapidão. Tá muito longo e a gente tem muito mais coisa pra falar sobre isso. Então, se tu gostou disso daqui, tu curte, compartilha, manda pra todo mundo que logo vai sair a parte Parte 2. dois. Um beijo do melhor podcast do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau!